Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo, uma análise bate-papo sobre um fenômeno que aconteceu no Congresso Nacional e eu não sabia disso. Há alguns anos atrás nós tivemos uma manifestação espiritual no Congresso. Você sabia? Você lembra disso, meu pequeno gafanhoto? Eu não lembrava disso. Imagina ter uma manifestação espírita em meio ao Congresso com todos aqueles cristãos olhando, falando, é o demônio? Deve ser uma coisa bem engraçada de se ver ou de surpreender. Claramente as pessoas elas desconhecem o fato da incorporação, o que está por detrás disso, os fenômenos dentro desse critério. Até mesmo os espíritas eles se complicam um pouco ao tentar explicar como se dá o fenômeno da incorporação. Pois é algo extremamente considerado metafísico, subjetivo e que faz jus, então, ao próprio indivíduo. E outra, as pessoas elas se assustam com um fenômeno desse, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que na obra de Kardec está bem claro de que todo e qualquer tipo de manifestação espiritual, ela tem por uma obrigação acontecer dentro de uma casa espírita. Os próprios umbandistas pedem para que tais fenômenos ocorram dentro de uma casa, que é uma casa espírita, no caso da Umbanda, do Quimbanda e do Candomblé, para que então os seus dirigentes possam controlar o que ocorre com tal fenômeno. Mas se liga nisso, olha que coisa maluca. Nunca se viu nada parecido no Congresso Nacional. Um deputado federal fez uma oração emocionada e diz que incorporou um espírito durante uma sessão em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec. Caracoles! Nós, espíritas, temos por hábito, todos, iniciarmos uma atividade humana fazendo uma prece. O deputado cruza as mãos para iniciar a oração. A câmera mostra o plenário e 10 segundos depois volta a filmar o deputado. Passuma está curvado sobre o microfone. No início da oração, sua voz é firme. Que a paz de Jesus Cristo possa nos preencher. Que legal! Preencher cada espaço do nosso corpo. Nesse ponto, começa uma transformação. Cada pensamento nosso. A voz vai ficando rouca e a mão direita faz um movimento que parece involuntário. Eu sinto fortemente um envolvimento espiritual, um campo de energia muito positivo, que já senti várias vezes. Que Allan Kardec, o espírito que teve essa missão luminosa de nos trazer a doutrina espírita. É outra característica, muda a voz e a mão, aí eu sei, eu tenho consciência, mas não é eu que faço isso. Então, uma característica é do espírito, não é minha, aí é do espírito. Observe que os traços do rosto do deputado também mudam. A voz agora é a de um velho. Em nome de Jesus. E todo mundo constrangido ao máximo. Nós agradecemos profundamente. De quem seria a mensagem? Quando o espírito quiser se identificar, ele se identifica. Até hoje não. E nessa comunicação do Congresso também não se identificou, então eu não sei quem é. A oração dura pouco mais de 3 minutos. Muito obrigado, Senhor. Silêncio! Declaramos encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. O constrangimento monstruoso. Mas eu vou mostrar pra vocês algo curioso, meus amigos espíritas. Cara, que vergonha, né? Eu aplaudiria, porque, porra, é bonito escutar uma mensagem desse tipo, que a grande maioria ali é meio que, caralho, o cara falou para não fazer umas coisas, a gente faz, não é? A câmera mostra o plenário e 10 segundos depois volta a filmar o deputado. Passuma está curvado sobre o microfone. No início da oração, sua voz é firme. Que a paz de Jesus Cristo. Por quê? Por que acontece a mudança de voz? Por que acontece, então, esses trejeitos, tá?
Existem dois fatores que são importantes para as pessoas entenderem. Uma coisa é, quando o médium, né, a figura que se autodenomina médium, ou que é médium registrado dentro de um centro espírita e credenciado, e que trabalha e atua em centro espírita, ele passa então a exercer uma comunicação com um ser do mundo espiritual, ele começa a ser destravado. O que é ser destravado? Primeiro que o processo, então, ele vai se iniciando, onde ele passa a se convencer de que realmente o espírito está do lado dele. Ele passa a começar a se entregar e se envolver. A atividade cerebral dele vai agir buscando reconhecer o ser, buscando se conectar ao ser, buscando então um amparo, dizendo: eu sei que você está aqui, eu confio em você e eu passo então a me render. Quando ele se rende, então, ele se torna mais confiante àquele que está aqui, pois ele passa a reconhecê-lo, então, como aquela figura que o acompanha. Quando a gente está em centro espírita, e eu fui médium centro espírita durante, mais de 10 anos, durante o processo de incorporação, você realmente tem que estar confiante de que aquele ser está ali. Quando você está confiante, você passa a vê-lo, senti-lo, ou ter a mesma sensação de que aquele que te acompanha, que esteve com você durante uma jornada em vida, você fica mais tranquilo dentro do aspecto de estar então se entregando a ele. E quando você passa a se entregar a ele, os trejeitos começam a ficar mais fortes, a voz começa a mudar, as suas percepções começam a ficar mais calma. No começo é mais difícil, mas depois ele passa a se entregar com mais facilidade. Os pontos de comunicação, eles são diferentes de cada indivíduo. Dependendo da faixa etária, dependendo, obviamente, dos pontos mais facilitadores. Crianças, eles acabam se conectando muito pelos pontos mais baixos. Então você tem o quadril, você tem o ponto da matéria, né, da grana. Você tem o ponto da família, você tem o ponto do instinto e o ponto do sexo. Porque eles são mais desenvolvidos junto à criança que está crescendo. Com o tempo, ela vai desenvolver a compaixão, com o tempo ela desenvolve a facilidade de se comunicar com os indivíduos, com o tempo ele desenvolve o intelecto, o conhecimento, a sabedoria e a fé. Porque a fé, nesse caso, ela vai ganhando-se ao longo do processo de conhecimento daquilo que você então faz. Então o crescimento do indivíduo, ele se dá obviamente de baixo para cima. E quando realmente começam a desenvolver em centros espíritas, o que não é muito aconselhável o desenvolvimento de crianças, os espíritos começam a se conectar nos pontos mais baixos. Aqui a gente tem algo muito curioso, porque a comunicação dele se dá pela garganta e pela abertura das emoções. Só que claramente a gente tem os dois pontos, as aberturas das emoções inferior e superior. Então ele não tem o controle. À medida que o ser então passa a se comunicar com ele, se conectar, e ele vai se convencendo, as emoções dele de insegurança, de ego, de medo, começam a ficar mais tranquilas. O espírito, ele tem como função dentro desse aspecto apaziguar a pessoa. Então ele acalma a pessoa e faz com que a pessoa então passe a entender e compreender quem é que está do lado dele. Curiosamente, o fenômeno começa a ficar mais sério depois de alguns minutos. Então você vê, né, eu não lembro o nome de quem está narrando, o Camargo, né, como é que era o nome dele? Zeca Camargo, né? Zeca Camargo é o nome dele. Ele vai narrando e vai falando, olha, depois de alguns minutos a voz muda. Por quê? Porque ele passa, então, a ficar mais acomodado junto à energia dessa consciência. Só que esse ser está ao lado dele, está. Possa nos preencher. Preencher cada espaço do nosso corpo. Nesse ponto, começa uma transformação. Cada pensamento nosso. A voz vai ficando rouca e a mão direita faz um movimento que parece involuntário. Tá bom. Sinto, né, fortemente o envolvimento espiritual, um campo de energia muito positivo, que já senti várias vezes. Quando ele fala que já sentiu várias vezes, significa então que ele sabe quem é que vem.
porque ele tem uma cumplicidade energética. Cara, é a mesma coisa, como é que eu posso descrever essa sensação? Os animais têm isso. O animal, ele sabe, por exemplo, que certas pessoas da casa estão chegando. Ele, obviamente, tem a percepção pelo cheiro, né? Pelo ouvido dele, pelo cheiro, pelo som. Então ele tem percepções sensoriais que traduzem, então, o aspecto de uma pessoa. Ele pode saber que uma pessoa, uma pessoa mais velha chegou em casa simplesmente pelo pisar dessa pessoa. Então ele sabe pelo som do pisar, sabe pelo som do sapato que aquela pessoa é o dono dela que chegou em casa. Então é a mesma coisa que o médium. O médium sabe que aquele ser que ele está acostumado, ele chega pela vibração do corpo de energia. Fora que a função, então, desse espírito que acompanha o dito médium é para também trazer a ele um início de um consolo. Então ele se aproxima e fala, sou eu estou aqui. E encosta junto ao médium. O médium ele consegue perceber pela vibração desse espírito e o espírito consegue então passar para esse médium a percepção de que é ele. Calma, sou eu. E o médium então ele pode se render a essas energias ou mesmo se acalmar sabendo que quem está lá é alguém que o acompanha e não um obsessor ou não outras vibrações. Nós estamos falando especificamente da mediunidade, nós estamos falando de espiritismo. Tá? Eu não estou fazendo juízo de valores dentro do arquétipo, dentro dos conceitos de ciências da religião, de outros arquétipos, de outras religiões. Tá? Como pesquisador, nós temos outros fenômenos observados dentro disso. Mas, tomando como partido o que está acontecendo aqui, o fenômeno espírita, o fenômeno da religião espírita, né, não somente uma doutrina, mas hoje como considerado uma religião, nós temos que analisar o que está sendo observado. Tá? Que Allan Kardec, o espírito que teve... Isso aqui é o que eu quero chamar a atenção para vocês. A abertura do ponto dele se dá pelo ponto da garganta, capacidade então de falar, de conseguir então traduzir de uma maneira mais fluida aquilo que ele está recebendo, de percepção do espírito, pois o espírito não está falando no ouvido dele, o espírito está passando uma percepção. Essa percepção então é traduzida por ele, sendo conexão então pela garganta. As emoções dele se tornam então calmas, mas o espírito também está conectado no ponto das emoções para fazer com que ele se acalme. É igual um cachorro. Não estou comparando ele a um cachorro, pode ser alguma, mas quando você tem um animal, você tende a acalmar o animal. Se o animal está agitado, muitas vezes não te reconheceu, não entendeu que é você, você tende a acalmar as emoções do animal, fazendo com que ele reconheça você. Existem meios para isso. Tocando no animal, olhando para o animal, deixando o animal sentir o seu cheiro, fazendo com que o animal, então, ele passe a reconhecê-lo. É a mesma coisa, ele precisa reconhecer o espírito. O espírito, para isso, ele se conecta à garganta, mas primeiro ele se conecta ao ponto das emoções, acalmando o indivíduo, abrindo, então, o ponto da garganta para, então, passar a informação. Outra coisa que acontece, que esse deputado, eu esqueci o nome dele, peço perdão, ele não se ateve, como médium ele deveria ter feito esse procedimento, que é abrir realmente todos os princípios de conexão para poder identificar visualmente quem é, para ver quem é e entender que ele não é um senhor de idade, entender que ele não é um espírito como as pessoas colocam dentro aí do espiritismo, como se fosse um espírito de luz, completamente divino e tudo mais. Não, é simplesmente uma pessoa que faleceu, está então conectado a ele por meio de um centro espírita, tá? Então quando as pessoas vão até um centro espírita, você quer desenvolver, quer evoluir, quer aprender a doutrina e se dedicar à doutrina, você ganha de presente um espírito. E de veras, isso é real. Então as pessoas vão desenvolver no centro espírita
E, obviamente, essa questão entre a interseção do nosso mundo mais material, ou seja, nossa realidade mais material, perante uma realidade espiritual, começa a ficar mais fina. Então, acontece uma interseção. Quando acontece essa interseção, você começa a desenvolver as percepções como ele, de saber quem é o espírito, identificar a energia, a presença, a vibração, o conforto, sabe? Saber que ele está ali e fala, ó, sou eu, calma, você me conhece, eu vim do centro espírita. Lembra da minha vibração? Reconhece a minha vibração, então você se acalma que eu tô aqui do teu lado. Beleza. Isso acontece com qualquer espírito, ok? Tem espírito que chega aqui em casa falando, cara, eu acabei de vir do cemitério, tô aqui olhando, fica tranquilo, não faz nada comigo. O espírito que vem falar, por favor, não faz nada comigo, só tô olhando aqui. É o contrário, tá? Mas é o que acontece. Esse cara não é preto, não é velho, tem que falar assim, né? Porque a gente, né, tem que traçar um arquétipo para as pessoas. Na Umbanda a gente tem o preto velho, já que ele está trabalhando então um arquétipo de um senhor de idade. Então ele não é preto, ele não é velho, ele está aqui do lado dele, tá? Ele se conecta diretamente à garganta, aos pontos das emoções, mas também ele tem um ponto no quadril, que ele também faz parte, que é uma relação familiar. Essa relação familiar ela é curiosa, por quê? Porque ele pode ser um parente desse cara? Pode. Ele pode ser um parente do deputado? Pode. Ele pode ter sido alguém que faleceu, ligado à família, e que então passa a se relacionar com o deputado dentro de um centro espírita. Eu já vi isso acontecer dentro de igreja, tá? Eu já vi isso acontecer em igrejas onde uma pessoa que realizou um aborto acabou indo numa igreja pedir perdão a Deus e lá dentro da própria igreja onde pediu perdão a Deus saiu com um obsessor de uma mulher que tinha feito também um aborto, tá? Isso aconteceu? Aconteceu, tá? Isso pode ser factível em qualquer lugar que você vá. Tá bom? Então não é surpresa acontecer isso. O fato dessa figura, dessa entidade estar conectada na base da coluna dele, me dá muita impressão de que pode ser sim um parente. Ele tá de pé, ele tá aqui, tá? Outra coisa, a gente também tem que prestar atenção a certos fenômenos que acontecem junto à mente humana, tá? Por quê? Existem sempre pessoas que vão se perfazer do achismo. Esse achismo é o mais complicado de todos, onde a pessoa vai achar que qualquer ser que está do lado dela, só pelo fato de estar ao lado dela, pode ser considerado então como um ser especial, um ser de luz ou alguém que a acompanha. E aí a mente humana predetermina que, pelo fato desse espírito estar ao lado, significa que é dela. Não, esse espírito é meu porque ele geralmente me acompanha, é um espírito de luz, e na verdade é um mero obsessor que estava passando ao redor e que nem sabia da existência daquela pessoa, ok? Isso acontece muito. O que as pessoas têm que entender dentro desse aspecto, ele fala de uma maneira dizendo, olha, eu não sei quem é, ele geralmente se faz presente na minha vida, tal, mas não tenho a menor noção de quem ele é. Ok, é uma boa resposta. Infelizmente, quando a gente vai para outras vertentes de religiões que trabalham com espíritos, a gente vê o sentimento de ego e de posse daquele que se diz então médium ou aquele que está agindo junto ao espírito, que é, ele é meu espírito, ele é meu caboclo, ele é meu Exu, ele é minha pombagira. O sentimento de ego, de apego às pessoas com relação às entidades é o que mais me assusta. Isso a gente chama de ego e as pessoas têm que começar a trabalhar, tá? Primeira coisa, o mundo espiritual, ninguém é de ninguém, tá? É a mesma coisa que eu andasse na rua, visse uma menina bonita, pegasse na mão dela e falasse, essa é minha namorada. A menina não sabe nem meu nome, fala, que isso, cara? Não importa, a partir de hoje você está denominada como a minha namorada. Ela provavelmente chamaria a polícia, me chamaria de louco, sairia correndo. Claramente, se eu fosse um cara bonitão, um modelo tal, ela falaria, pô, por que não, né? De repente. Mas como eu sou o tio Spook, provavelmente ela sairia correndo, gritando. Então a gente tem essa questão do apego, de falar é meu, minha e não é verdade. Espíritos não estão aí para ser seu, eles estão aí para poder sair da mesma situação que você se encontra. Muitas pessoas morreram por causa de vícios, de suicídio, de problemas de saúde, de diversos problemas em que nós vivemos também.
Curiosamente, são só pessoas que passaram pelos mesmos problemas e as mesmas enfermidades. A gente tem que fazer com que eles sejam encaminhados, sejam levados novamente à reencarnação para que eles possam voltar à vida e cumprir, então, a sua existência, ok? Mas, de novo, a gente tem que mudar essa questão de chamar espíritos de meu, minha. Eles não são de ninguém, eles são somente pessoas que morreram e que estão, então, trabalhando e atuando aqui por meio de centros espíritas, terreiros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, para poder, então, evoluir como todo e qualquer tipo de indivíduo. Nós evoluímos dentro de uma educação, seja uma educação escolar, seja uma educação dentro de uma sociedade, uma educação de pai e mãe, e uma educação religiosa, seja de qualquer vertente religiosa que você siga. Eles também estão utilizando-se, então, de meios para poder evoluir, que são os terreiros e os centros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e, obviamente, os de mesa branca, ditos kardecistas, ok? Então, não existe meu nem minha. Espíritos não pertencem às pessoas, ok? Eles são pessoas que faleceram e que precisam voltar à vida. Cara, mas é muito interessante porque realmente tem, sim, uma energia conectada a esse cara, ele passa então a se acalmar as emoções e tem o arquétipo que ele acredita ser de quem está falando. Isso é outro ponto. O arquétipo é algo pré-determinado pela nossa tela mental. Nossa tela mental é muito viciada e é por isso que muitas religiões mais antigas, como o hinduísmo ou mesmo o budismo, eles tentam anular completamente todos os viés que a nossa tela mental cria dentro das suas práticas meditativas ou as práticas religiosas, ok? Até porque essas religiões são religiões, não são for fun, não é para estar lá se divertir e ficar doidão, né, fazendo pranayama que nem a maioria faz. Não. Então a gente tem o vício de uma tela mental em passar a achar que... Cara, é a mesma coisa. Veja, como eu posso te dar um exemplo? Você assiste desenho animado durante um período e vai dormir. A sua tela mental fica descarregando isso e te dando imagens ao longo de um sono que você vai ter por meio de sonhos, desses desenhos, dessas imagens, em muitas cores, sabe? Ou você assiste um filme de terror e você vai dormir e você vai sonhar com esse filme de terror, você vai projetar esses sonhos. Os arquétipos, eles vão sendo criados pela sua mente, descarregando aquilo que você viu e as impressões que ficaram, tá? A sua tela mental é a mesma coisa, é como se fosse uma TV de plasma, não é LCD, é uma TV de plasma, tá? Ainda ficam os resquícios das imagens que você está acostumado. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha 10 anos na Umbanda e leva para a mesa branca e ela vai trabalhar em centro espírita kardecista, é um grande conflito. Ou vice-versa, ele sai de um kardecismo para ir para Umbanda, para Quimbanda e Candomblé, onde a tela mental precisa ser reprogramada para poder ver então os arquétipos e ter realmente a impressão de como eles são em cada uma das religiões. Dentro do budismo e do hinduísmo, não. Você vê a essência desses seres e como eles realmente são. Pois você não tem o vício da tela mental das religiões, então que predeterminam que um preto velho é preto velho, que realmente você tem a Gira do Oriente, onde você vai incorporar Isis, Ra, Tutmés, Ramsés, sei lá, essas figuras. Você vai incorporar a Exu como uma figura dita, entre aspas, demoníaca, com rabinho, chifrinho e tudo mais. Então, assim, lembrando, eu falei entre aspas, ok? Então, a tela mental, ela precisa ser reprogramada à medida em que nós avançamos dentro desta religião, seja a doutrina espírita ou Umbanda, Quimbanda e Candomblé, para ver realmente a essência dos seres, como eles são, e não como queremos que os arquétipos, então, eles são. Então, quando ele fala, né, e tem o trejeito de um senhor de idade, aí é a tela mental dele que está, então, acreditando e passa então a assimilar a característica de um preto velho ou de uma pessoa mais velha ou de um ser já que morreu, um espírito que morreu que já era mais velho, um antepassado, e que não é verdade. Não é verdade, tá? Então ele passa a ter o trejeito de uma pessoa muito de idade para falar com as pessoas. Por quê? Porque a mente dele assim trabalha essa energia, passando a acreditar que é uma pessoa de idade e não é. Então ele assume o trejeito, a mão batendo,
a tremedeira, né, de uma pessoa mais de idade, a maneira de falar. Isso é a mente dele, como interpreta a ação do espírito que está com ele. Entende? Existe alguém com ele? Existe. Existe. É uma pessoa de idade? Não. Então, é isso que eu falo. Essa perfeição de estar trabalhando realmente a figura como ela é, a essência daquela energia, a forma como ela fala, o que ela fala, é muito difícil para os kardecistas, também é muito difícil para a Umbanda. Porque passa a trabalhar um preto velho que nem é preto nem velho. Entende? Passa a fazer os movimentos de Xangô, de Ogum, ou mesmo do próprio caboclo, que manda o iê bem alto, né, e que acaba cruzando no peito e tudo mais, que na verdade ele é simplesmente uma pessoa que morreu, mas ele, como ele trabalha naquelas linhas, você predetermina que ele é um índio, você predetermina que ele é Xangô, e que fica com as machadinhas, as marretas cruzadas e fazendo, e na verdade ele não está fazendo nada. É a sua maneira de acreditar de como ele é, tá? Eu falo por experiência, porque eu trabalhei 10 anos dentro do espiritismo e foi assim uma escola maravilhosa. Eu falo para vocês, cara, adentrem, porque a Umbanda, que foi a escola que eu trabalhei, né, é maravilhosa, é uma experiência incrível. E sempre falo para as pessoas, vá porque é muito bonito de se ver, tá? Vá porque é maravilhoso. Então é isso. Cara, é legal ver isso, tá? Realmente tinha uma pessoa conectada a ele, o que ele está falando, as vibrações, a maneira como ele faz e tudo mais, é intrínseco a ele, é subjetivo a ele, tá? Eu não estou escutando o espírito falar, o espírito está conectado diretamente a ele, passando por uma vibração para a mente dele e ele traduzindo e passando a vibração para os demais. Isso aqui é uma experiência anômala dele, eu não posso julgar isso, eu posso julgar o fenômeno da conexão, mas o que está acontecendo aqui com ele é com ele, tá? Bem como eu também não posso julgar experiências de ninguém, tá? De novo, são intrinsecamente ligadas a cada indivíduo, mas é um fenômeno muito bonito de se ver em um lugar onde as pessoas nem aplaudiram um recado tão bonito de ser ouvido. Mas é isso, né? Se fosse Jesus Cristo, todo mundo estava de pé, jogando flores e rosas. Mas como é uma figura que incorporou então um espírito, né? Eu acho lindo. Mas é isso. De novo, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto a problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder, bem como o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.